Boa noite a todos, meu nome é Malik Padilha, eu sou aluno da graduação de Engenharia Civil da PUC-Rio e essa é a minha defesa de TCC. Bom, o que eu quero mostrar nessa apresentação é como os fundos de investimento imobiliário podem ser usados para financiar projetos na construção civil e a capacidade que eles têm de tornar projetos que hoje são inviáveis economicamente em projetos viáveis e também projetos que já são viáveis em projetos ainda mais valiosos. Tá? Então, ao longo dessa apresentação a gente vai discutir os seguintes tópicos. Tá? Vou começar com a problemática, então, por que a preocupação com esse assunto e qual é o motivo desse estudo, qual é a motivação. A gente vai entender o que é o financiamento via capital de terceiros e como calcular o custo desse modelo. O financiamento via abertura de capital próprio, como o que é e o quão custoso é. O financiamento via fundos imobiliários de desenvolvimento, que ele na verdade está dentro da modelagem de capital próprio, porém com algumas peculiaridades. E vamos terminar com um estudo de caso, né? Então, para não ficar na teoria, vamos entrar na prática e ver como que esses conceitos se aplicam na vida real. Tá? Então, a problemática, né? O Brasil, poxa, isso é a taxa de juros de curto prazo, né? A taxa de juros, a Selic, e a gente vê que, poxa, desde o plano real, né, pelos dados do Banco Central, a gente sempre teve uma taxa de juros muito elevada, gigante, maior parte do tempo, acima de 10%, com exceção de um período curto ali, depois de 2017, como podemos ver no gráfico, onde esteve abaixo de 10%, e foi uma decisão questionável, tanto é que já voltou rapidamente para cima dos 10%, hoje está em 13%. Isso é que traz uma série de problemas e implicações, principalmente com relação ao custo de oportunidade. Né? O custo de oportunidade muito alto, a gente tem algumas consequências lógicas nos investimentos. Então existe um foco no curto prazo, né, e o foco também no investimento improdutivo. O investimento ele sai da mão dos empreendedores, como por exemplo a bolsa de valores, né, tende a se desvalorizar acentuadamente, e o investimento passa a ser improdutivo na mão do Estado. Né? E aí isso traz consequências diretas para a construção civil, como a gente pode ver no gráfico à esquerda. À medida que os juros, nesse caso o de longo prazo, sobe, mas a relação é a mesma com os juros de curto prazo, o movimento, quando é de alta nos juros, é de baixa no setor imobiliário, e quando é de baixa nos juros, é de alta no setor imobiliário. Isso não é exclusivo desse setor, mas aqui o movimento é acentuado por uma série de características simples. Né? Uma incorporação, né, uma incorporação ela tem características de longo prazo, de risco elevado e fluxos de caixa cíclicos, né? Enquanto que o pré-fixado de 10 anos, no caso o NTNF, ela é de curto prazo, de baixo risco e fluxos de caixa previsíveis, ela é o extremo oposto. Então a construção civil é fortemente desincentivada nesse cenário macroeconômico. E o resultado não é surpreendente. O índice imobiliário, né, de ações listadas na Bovespa, ele performa abaixo do Ibovespa por uma larga vantagem. Né? Ele tem um desempenho horroroso ao longo do tempo, isso sem dizer que o Ibovespa também perde para o CDI, né? Ou seja, a própria aplicação em curto prazo da renda fixa supera os rendimentos do Ibovespa e os investimentos imobiliários eles têm um desempenho ainda inferior ao Ibovespa, mostrando que realmente essas empresas não conseguem superar os investimentos dessas empresas não conseguem superar o custo de oportunidade. Isso aí é um problema de viabilidade econômica dos projetos. As empresas tomam projetos que não têm viabilidade econômica. E as incorporações, né, são desincentivadas apesar de um déficit habitacional que a gente tem gigante, praticamente todos os estados do país. Tá? Então vamos falar um pouco de o financiamento via capital de terceiros, que nada mais é a emissão de dívida. Né? Ou você toma um empréstimo no banco, uma empresa, ou emite debêntures. Né? Então são as duas formas que você tem de tomar, né, um empréstimo e financiamento via capital de terceiros. Bom, as principais características são fluxos de caixas de saída constante, ou seja, você tem os mesmos pagamentos de cupons todos os anos, né? Então isso é constante.
são altamente previsíveis, né? Na gigante maior parte do tempo, né? Porque muitos dos cupons são pós-fixados. Então, nesse caso, onde a Selic sobe drasticamente, os cupons eles tendem a acompanhar a Selic subindo também drasticamente. Apesar disso, esse não é o cenário base, costumam ser bastante previsíveis os cupons, né? E o custo aparente menor do que o modelo de capital próprio, né? E por que aparente? Porque você pensa, poxa, qual é o custo de emissão de dívida, né? É o cupom que eu pago. E qual que... Normalmente, quando você vai vender uma participação para um grupo de investidores, eles tendem a pedir um retorno muito acima desse cupom. Então parece realmente que o financiamento do capital de terceiros é mais barato, mas ele só parece, porque na verdade parte dos custos estão implícitos ali nas desvantagens, né? Que é o maior risco de falência e a perda de flexibilidade financeira. Então, na verdade, você tem de fato um cupom baixo, porém, parte dos custos são implícitos, né? E quais são as vantagens, né? A principal vantagem é realmente a redução do imposto de renda, tá? Quanto mais dívida você tem, menos imposto você paga. Então, realmente existe uma questão de que quanto maior a alíquota de imposto de renda, maior é o incentivo das companhias se endividarem. Inclusive, mesmo companhias que não têm projetos para tomar, costumam tomar dívidas justamente para reduzir o imposto de renda. Tá? E como é que a gente faz a precificação dos títulos, né? Como é feita? Bom, o cupom ele tem uma equação simples, né? Então é a taxa de juros sem risco, né? Mais uma probabilidade de default, né? Ali da própria empresa. Então, uma taxa, você começa com um ativo livre de risco e você soma um adicional de risco, né? Para emprestar para determinada empresa. Então, nesse caso, como a gente tem, né, na data, em abril de 2022, quando foram feitos os cálculos, a gente tem uma taxa livre de risco de 8,22%. Tá? O default spread, né, que seria esse adicional de risco de determinadas empresas, a gente pode estimar, ele normalmente é feito por uma agência de crédito, né, como uma S&P ou Moody's, mas a gente também pode estimar por conta própria, né, através do Interest Coverage Ratio, que é o índice de cobertura financeira, né, e é o índice de principal peso na avaliação dessas empresas. Então, ele nada mais mede do que a capacidade que você tem de pagar essa dívida dado o seu lucro operacional, né? Então, é justamente o que está mostrando a equação. É o lucro operacional dividido pelo cupom realmente você paga a despesa financeira naquele ano. E aí, na tabela ao lado, né, na parte direita, a gente pode perceber o seguinte. Para empresas de baixa capitalização e empresas com alta capitalização são classificadas diferentes, e também empresas de mercados emergentes também são classificados como se fossem small caps. Tá? Então, nesse caso, para a Multiplan, você tem um Interest Coverage Ratio na faixa 3, tá? O que dá um rating BB e um spread de 4%, como a gente pode ver na tabela. E realmente, quando a gente vai calcular a debênture da Multiplan, é justamente isso. Né? A gente tem o Interest Coverage Ratio de 3,22, isso dá um default spread de 4%, o cupom de 22%. Só que tem a questão de reduzir o imposto de renda, então o custo da dívida efetivo para a Multiplan é 8,07%. O que significa que o resto, né, a diferença do 8,07 para o 12,22 realmente é como se fosse paga pelo Estado, né, e não pela Multiplan. Mas e os fundos, o crédito imobiliário, que é o certificado de recebível imobiliário da Multiplan? Ela mesmo tem alguns, não muitos, mas tem um pouco, tem mais debênture. Mas qual que é a diferença? Bom, a diferença é que no caso do fundo imobiliário, tanto de papel quanto de tijolo, no caso esse é o de papel, você é isento de imposto de renda. Então, o investidor, ele realmente é pago um cupom de 12,22%. Só que ele tem que declarar imposto de renda, ele tem que pagar 15% de IR em cima disso. Então, na verdade, a rentabilidade líquida dele é de 10,39%. Tá? Então, como a gente está assumindo um cenário de dívidas de mesmo prazo para o mesmo credor, existe um fator de arbitragem. Você precisa ter o mesmo rendimento do ponto de vista do investidor, tanto na debênture quanto no CRI. Então, nesse caso, o custo, o cupom realmente
que a Multiplan vai emitir um CRI vai ser realmente 10,39% e não 12,22%. Só que a Multiplan ainda assim continua deixando de pagar imposto. Então o custo, no caso do CRI, é de 6,86%. Tá? O custo da dívida de fato via modelo CRI, ao contrário do custo via debênture. Tá? Então é mais eficiente realmente você emitir debêntures, que você emitir CRIs ao invés de debêntures. E a evidência disso é mostrada aqui. Nessa tabela, eu filtrei, né, os 30 maiores fundos imobiliários de papel, tá, da Bolsa por liquidez. Então você pode perceber, olhando assim, né, de cara, olhando ali para o P sobre o VP, que todos eles estão acima de 1. Né, quase todos eles acima de 1. Quanto mais líquido, né, maior o ágio. Todos eles negociam com ágio praticamente. E isso daí é mostrando que realmente é esse fator. As pessoas aceitam pagar mais pelo fundo de CRI do que pelo uma debênture. Elas estão negociando todas com ágio e está certo negociar com ágio, porque realmente você tem um valor maior aqui do que o que está realmente sendo representado pelo valor patrimonial, por causa da isenção fiscal. Né? E realmente, quanto maior a liquidez, maior o ágio. Vocês podem ver por aqui. Quanto maior a liquidez, maior o ágio. Isso em condições de mercado difíceis, né? Que a gente tem um mercado de baixa forte, e esses ativos também tiveram quedas. Tá? Então, mesmo em cenários adversos de mercado, realmente o prêmio aí se mantém, porque tá certo, tem que ter prêmio mesmo. Então, o financiamento via capital próprio, né? Ele nada mais é do que uma emissão, uma venda de uma participação numa companhia. Tá? Então, seja para um venture capitalist, né? Um investidor anjo, né? Seja para a abertura de capital na bolsa, ou seja, via um follow-on, né? Ou seja, novas emissões de ações. Tá? E tem algumas características diferentes, né? São fluxos de saída cíclicos, né? Por quê? Porque são através de dividendos e recompras de ações, e eles não são nem de longe constantes igual a renda fixa. E o custo aparentemente maior do que o modelo de capital de terceiros por aquelas questões que a gente discutiu. Nesse caso, o custo está totalmente na emissão de ações, né? Ou na diluição dos acionistas, porque aqui não existe perda de flexibilidade financeira e também não existe risco adicional de falência. Tá? E uma outra característica é que é difícil a estimativa do custo, né? Porque ela depende de um valuation, e depende também de condições de mercado. Você veja, ano passado a gente teve recorde de IPO no Bovespa e esse ano não teve quase nenhum IPO, né? Justamente pelas condições de mercado, agora são muito mais desfavoráveis. Para estimar o custo de capital próprio da Multiplan, a gente tem que fazer algumas estimativas, né? Fazer um valuation. Então, foi assumido aqui um crescimento de área bruta locável, tá? Para a Multiplan de 4% ao ano, é o que ela tem feito nas últimas décadas. Então, por meio de expansões em shoppings já construídos e construção de novos shoppings, né? A gente continua expandindo, inclusive abriu nesse ano, no ano passado, um shopping em Jacarepaguá. Tá? A receita por locação ela é reajustada pelo IPCA, tá? Então tem isso. Além de que a receita também está atrelada à venda nas lojas. Então, quanto mais venda nas lojas, mais você tem reajustes de receita de locação. Nesse caso, foi assumido realmente para os próximos 5 anos um crescimento acima da inflação. Tá? Ou seja, a inflação estimada para o período é na faixa de 6,2%, então 1% acima, 1% de crescimento real, que teria que vir de realmente aumento de venda, tá? No ticket médio das lojas. A receita de serviços ela performa bem mal ao longo do tempo, tá? Ela cresce abaixo da inflação e a receita de estacionamento ela corrige a inflação bem, tá? Nas últimas décadas, então isso daí foi assumido que seria continuar repassando a inflação. Então a gente tem o net revenue, seria a soma das 3 linhas de receita principais da companhia, tá? E a margem operacional ela tende a variar entre 40% e 60%, dependendo da maturidade do shopping. Tá? O shopping que acabou de abrir, ele tende a não ser tão utilizado quanto um shopping que já existe há muito tempo, como o Barra Shopping. Tá? Quando a comunidade já incorpora o shopping no cotidiano, né, na sua rotina. Nesse caso, a receita, a margem operacional ela tende a aumentar ao longo do tempo com a maturidade do shopping, e aí tendendo na faixa de 60%, que é a maturidade dos shoppings, é a rentabilidade que essas empresas têm, que esses shoppings têm.
Tá? Uma taxa, uma alíquota de imposto na faixa de 20%, que é o que a companhia tem tido nas últimas décadas, né? A gente tem um lucro operacional, depois do investimento, o investimento foi estimado com base no Sales Capital Ratio, então a gente tem um fluxo de caixa livre para a companhia, tá? Foi estimado na última linha. Tá, então, assumindo uma compra, né, de Multi3, que é o ticker da Multiplan, um investimento na Multiplan a 23,47 centavos, que era a cotação em abril, né, isso daria um custo implícito aí de capital de 12,04%. Então, realmente bem acima do que a gente viu com a emissão de CRIs, que era em torno abaixo de 7%, e com a emissão de debêntures, que era na faixa de 8%, não, de 12%, a gente vê realmente que esse é um custo maior. Esse é um custo bem maior, porém, né, porque todo custo realmente está descrito aqui, não existe nenhum custo implícito. Tá? O financiamento via capital, via fundos imobiliários, ele é um pouco diferente, né, porque ele tem uma regulação própria, que é a CVM 472, que estabelece algumas peculiaridades, como, por exemplo, você distribuir 95% do lucro e a estrutura de capital é unicamente própria, você não pode tomar dívida. Né? E por causa, né, por causa dessas características, realmente o mercado ele atribui, né, um risco diferente, uma taxa interna de retorno diferente para esses ativos. A percepção de risco aqui é bem menor. Tá? Talvez, pode ter uma série de explicações, né, mas talvez porque as empresas desse setor não costumam ser muito disciplinadas, né, com o capital. Nesse caso, como elas são forçadas a distribuir capital e não podem tomar dívida, talvez o mercado realmente esteja disposto a ter uma taxa de retorno menor. É que por eles serem forçados a ter disciplina de capital. Essa é uma explicação. Então, realmente existe uma diferença na modelagem de risco, como mostra a regressão ali na direita. O retorno esperado no IMOB, né, que é o índice imobiliário da Bolsa, é próximo de 17%, com um beta setorial de 1,1%, enquanto que o IFIX ali tem um beta setorial de 0,31%. Então, uma diferença bem grande e os retornos esperados foram estimados com base no modelo Sharpe. E qual que é a diferença, então, né, poxa, beleza, então eu vou fazer um follow-on ou vou emitir um fundo imobiliário de desenvolvimento, né? Qual que é a diferença? Ou então um fundo imobiliário de shopping, né, normal? Bom, a gente sabe ele pela equação do valuation que foi mostrada antes, que o valor de um ativo é o valor presente no fluxo de caixa, e isso daí na perpetuidade ele é uma função apenas do fluxo, o fluxo de caixa para os acionistas, do risco e do crescimento. Ora, como a gente está assumindo como exemplo aqui um shopping, né, onde os contratos são todos reajustados por IPCA, ora, não tem variação de capital de giro e não pode emitir dívida, né? Então realmente o fluxo de caixa livre para o acionista ele nada mais é do que o lucro antes dos impostos, né? Vezes, ou seja, vezes 1 menos IR, né, que seria tirado o imposto de renda, né? Então realmente o valor de um ativo financeiro nessas condições ele vai ser simplesmente o lucro líquido, né? Dividido por risco menos um crescimento. Só que se a gente assumir que os contratos eles são registrados por IGPM, né, e a taxa de imposto é de 34%, que é a taxa padrão no Brasil, a gente tem realmente que o valuation das ações ele vai ser 6,7 vezes, aproximadamente, vezes o lucro antes dos impostos, enquanto que para os FIIs, como não tem imposto, e a percepção de risco é outra, você tem então 16,1 vezes o lucro antes dos impostos, e realmente isso daí dá um acréscimo de valor de 139%. É uma diferença muito grande. E aí, de novo, a evidência. Tá? Esse aqui é um estudo reportado pela RBR Asset Management e mostra justamente isso. Tá? Você vê o cap rate implícito nada mais é do que uma espécie de EV por EBIT, né? Só que ao invés de EV EBITDA é o inverso, né? Então é o EBIT pelo EV. O que isso aqui quer dizer? Seria basicamente que existe uma renda, vamos dizer assim, né, para investir aqui no caso na Aliança Sonai de 16,1%, ou seja, a taxa interna de retorno aqui é muito mais alta do que em qualquer um desses FIIs aqui que negociam todos abaixo de 10%. O shopping referência na América Latina são os shoppings da Multiplan, então em termos de qualidade, e nem eles, e mesmo ele negocia 10, né, a 10% de cap rate, né? Ou seja, mesmo o shopping que é referência, né,
E você também pode ver por liquidez, o tamanho da bolha. Então, mesmo eles tendo muito mais liquidez e sendo muito mais referências do que os shoppings que são listados via FIIs, todos eles negociam com valuation relativo menor do que os shoppings via FIIs. Ou seja, os FIIs eles têm um valuation acima, né, de todos os shoppings negociados via ações. Ou seja, existe realmente um prêmio de risco nas ações que não existe nos FIIs. As ações elas são subavaliadas em comparação aos FIIs. E aí, além disso, né, ainda tem a questão da flexibilidade financeira. Né? Vamos tentar falar um pouco sobre isso. Eu já mencionou isso aqui algumas vezes ao longo, né? Bom, a flexibilidade financeira nada mais é do que uma opção real, tá? Ela é a opção de adiar a decisão, né? Então, ao invés de eu tomar dívida hoje, por que não tomar dívida daqui a 1 ano, ou 2, ou 3 anos? Ora, né? Alguma coisa pode acontecer ao longo do caminho e eu preciso ter liquidez, né? Então, por exemplo, uma empresa que escolheu se endividar quando a Selic estava 2%, hoje ela poderia se endividar de uma maneira... Ela provavelmente está muito arrependida de se endividar, né? Então ela é realmente essa situação onde você é preferível, né, você ter aquela margem de segurança, né, aquela flexibilidade. Então é justamente isso que você tem quando você se financia via equity, né, ou seja, via capital próprio e não via capital de terceiros. Quando você tem aquele risco de alguma coisa acontecer ruim, né, e você tem agora aquele passivo que se tornou um problema, né? Então a flexibilidade financeira ela é importante também. E onde que ela é mais importante e onde que ela é menos importante? Ora, as opções, né, via modelo Black-Scholes, ela tem basicamente 4 variáveis, tá? Que é o fluxo de caixa do projeto, a maturidade, a volatilidade e o preço do investimento. Isso é que se traduz para opções reais da seguinte forma. Bom, opções são mais valiosas para empresas com grandes projetos do que empresas com pequenos projetos. A maturidade, ou seja, então quanto mais longo prazo for o projeto, né, mais valiosa vai ser a opção de flexibilidade. Né? Então projetos pequenos e de curto prazo têm menos valor, né? A opção tem menos valor. Então, e principalmente a questão da volatilidade, que na verdade ela e a maturidade são os principais pontos aqui, né? Então a gente está falando aqui de um setor altamente cíclico, como já foi mostrado, e além disso, um país emergente, ou seja, é realmente muito volátil. Então esse é o tipo de... Apesar de a gente não ter uma forma efetivamente, né, de calcular quanto vale essa opção, a gente entende que ela tem mais valor num setor como a construção civil no Brasil do que o saneamento básico, ou seja, na Europa, onde realmente nada acontece nesse setor, né? Então agora a gente vai para o estudo de caso, né? E a gente tem a imagem do nosso estudo de caso aí que são 18 torres, tá, residenciais, que vão ser construídas no Rio Grande do Sul pela Multiplan, e algumas principais métricas que foram extraídas aí dos últimos 2 resultados, tá? Então, a margem bruta de vendas na faixa de 22,5%, VGV total de 3 bilhões e 900, né? E o investimento total na construção, ou seja, o efetivo CAPEX que vai ter que entrar na faixa de 3 bilhões. Tá? Esses valores eles foram extraídos, tá, nos últimos 2 resultados e foram, vamos dizer assim, foram extrapolados para todos os outros. Tá? Então, basicamente, hoje você tem o Lake Vitória, que ainda está em construção, então, que é o primeiro condomínio de 4 edifícios, e a gente, a partir disso, extrapolou para todo o resto. Dos 18 prédios, essas métricas. Então, com isso, a gente chega no fluxo de caixa do projeto. Bom, algumas considerações aqui são importantes. Foi assumido que o VGV ele é extraído de forma linear ao longo do projeto, tá? E que todos os apartamentos são vendidos repassando a inflação do ano. Tá? Então, os apartamentos que vão ser vendidos em 2024, eles são os de 2023 mais a inflação e assim por diante. E também foi assumido que o investimento acontece de maneira linear ao longo do projeto. Então, o que acontece é que o CAPEX ele é a mesma definição do custo bruto, né? Então, porque eles são exatamente a mesma coisa, nesse cenário onde as coisas acontecem de maneira linear. E foi assumido isso de maneira a simplificar, né, a análise de investimento. Então, a gente consegue ver aqui na linha o fluxo de caixa livre,
para os acionistas com o modelo com imposto e o modelo sem imposto. Né? Então, as opções de financiamento foi tudo aquilo que já foi discutido ao longo desse trabalho, por geração de caixa própria. Então, usando o modelo Sharpe para o imóvel, a gente tem 16,89, seria a empresa tocar o projeto devagar ao longo da geração de caixa das suas próprias ações. Ou usa um FII de desenvolvimento, né, ele foi calculado também, 12,41%, ou via follow-on, emissão de ações. Na parte de capital de terceiros, a gente tem as debêntures e os CRIs, então as combinações, né, que minimiza, realmente a combinação que minimiza o custo de capital é follow-on mais CRI. Só que o que falta aqui? A questão do imposto. Né? O fundo de desenvolvimento, apesar de 12,41%, ser um custo de capital acima dos 11%, também acima do follow-on mais debênture, ele é isento de imposto de renda. Então os fluxos de caixa, apesar de ser descontados a uma taxa maior, eles são bem maiores. Né? E isso realmente se traduz nesse caso. Tá? Então o FII de desenvolvimento é realmente a forma mais eficiente de financiar esse projeto. E a segunda melhor forma é o follow-on mais CRI, tá? Com uma diferença significativa. E até mesmo serve para mostrar como o follow-on mais CRI ele é mais eficiente do que o follow-on mais debênture, tá? Mostrando realmente como os CRI são melhores do que as debêntures. Mas realmente o FII de desenvolvimento é disparado, é a melhor opção. Tá? E para mostrar como isso é pouco utilizado na construção civil, né? Ambas as formas, tanto o CRI quanto o FII de desenvolvimento, a forma como a Multiplan está financiando esse projeto, por incrível que pareça, é a pior possível. Eles estão fazendo por geração de caixa própria mais debênture, com um valor então do projeto de 520 milhões, enquanto da melhor forma seria 720 milhões, então uma diferença de quase 40%. São 200 milhões a mais de valor. Tá, então, quais são as conclusões aqui, né? Ora, os certificados de crédito imobiliário são superiores às debêntures, os FIIs de desenvolvimento são superiores também às demais opções de financiamento via capital próprio, e realmente nesse caso aqui, o projeto já é viável economicamente, mas ele poderia ser ainda melhor, né, para os acionistas da Multiplan, e também em muitos casos você tem um projeto que antes era inviável e não vai sair do papel, sendo que ele poderia sair do papel se fosse mais conhecida, né, essas outras alternativas de financiamento. Tá? O Golden Lake, então, realmente ele tem um valor de quase 200 milhões acima da proposta do que está sendo realizado pela Multiplan, então com um acréscimo de valor de 38%. É bastante coisa. E aqui são as referências, e agora eu abro para perguntas e respostas.